Bem, eu vou começando, gente, dando as boas-vindas novamente, né, para todo mundo, quem for chegando aí, tá? Muito obrigada por vocês terem respondido ao nosso convite. Nós estamos tentando deixar o melhor dia, o melhor horário para que todos participem. Conforme aquela pesquisa que eu fiz para saber qual os assuntos de maior interesse, em segundo lugar veio o circo, por isso que a segunda Masterclass está esse assunto, o circo. E eu gostaria de aproveitar também para falar para vocês algumas informações muito importantes que eu tenho ouvido dos clientes na ouvidoria, né? Para quem não sabe, eu assumi o departamento de ouvidoria, né? Já tenho conversado com vários de vocês. E uma das dúvidas de vocês é por que que o DOC atualiza toda semana? Por que que toda hora tem que atualizar, né? Então, por que que a gente atualiza toda semana? Porque a gente tem uma demanda muito grande, muitas solicitações de vocês para corrigir erros, para ter novas funcionalidades. A gente tem que atender aos provimentos do CNJ, dos tribunais de justiça de cada estado, foram alguns outros órgãos do governo, né? Então, é muita atualização mesmo. E para que a gente consiga testar bem, fazer a coisa direito, a gente libera um release por semana, a gente chama de release. Para quê? Com menos atualizações que a gente consiga administrar, se, por exemplo, vai com erro para a gente corrigir, né? Então, a gente tem um departamento de controle de qualidade que testa cada release por 4 semanas. Então, quando você recebe, ele já foi testado durante 4 semanas dentro da Demaria e em alguns clientes que são chamados de cliente teste, tá? E quando a gente não libera para todo mundo num dia só, a gente vai liberando aos poucos, tá? Então, às vezes, vocês falam assim, nossa, mas libera no meio do expediente, me atrapalha, né? Nós já estamos trabalhando num projeto para que você mesmo possa agendar o horário da sua atualização, né? Então, em breve, vocês receberão essas instruções, tá? Outra coisa importante, em breve vocês vão receber da gente um vídeo explicando como funciona o saque, tá? O novo saque que a gente fez, que é um site onde você entra, dá para você ver todas as ordens de serviços que são abertas, o que a gente conversa com vocês, o que vocês conversam com a gente, saber se aquilo que você pediu está na dependência do desenvolvimento, se já está na parte de teste, se ele já foi liberado, tá? Nós também fizemos vários vídeos de treinamento, então, se os seus funcionários não conhecem o DOC, lá tem mais de 100 vídeos com treinos, são vídeos curtos, de no máximo 3 minutos, para que eles vão aprendendo, né? Tem lá também uma base de conhecimento, tem muita coisa, não dá para falar tudo aqui, mas vocês vão receber em breve esse vídeo divulgando isso, tá? Nós também temos um setor de comunicação que é recente também na Demaria, que a gente está trabalhando nas nossas redes sociais. Então, a Demaria está trabalhando muito para aproximar de vocês o máximo possível, tá bom, gente? Então, e a Masterclass é uma das formas de nós nos aproximarmos de vocês com conhecimento. Então, ela sempre vai ter esse formato, tá? De uma aula expositiva, em seguida, o período de perguntas, tá bom? Então, durante a apresentação, o Jonatas e o Cássio, que são do departamento de suporte técnico, eles são especialistas em responder perguntas, resolver problemas. Então, se você tiver dúvida, digita lá a pergunta, tá, gente? Que tenha a ver com o tema que estamos estudando hoje, né? Porque senão você começa a perguntar de outra coisa, tira o foco, né? Então, todo mundo falando de circo hoje, tudo bem? E aí, dependendo da pergunta, eles já vão responder na mesma hora, no chat, ou quando terminar, o Eduardo terminando a exposição, eles vão começar a responder as perguntas. Eles vão falar, nossa, teve uma pergunta bem interessante, né? Depois nós vamos abrir para vocês falarem também, tá bom, gente? Então, ó, tenham uma excelente aula, que a gente consiga esclarecer a maioria das dúvidas, tá bom? Uma boa aula para vocês, é com você, Eduardo. Ah, não quero mais, gente, vou embora. Boa noite.
Boa noite a todos. Uma satisfação revê-los. Segunda Masterclass aqui da Demaria. Hoje o assunto é CIRC. E vamos falar sobre diversas coisas. Configurações, envio de dados, algumas dicas. Então, vai ser estruturado da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas informações, tá? Do CIRC. E depois da minha explicação, a gente vai ter um tempinho para vocês tirarem dúvidas com o Cássio e o Jonas. Vamos começar então. Vamos lá. O que é CIRC? Primeiramente, né? Então, o CIRC, ele é uma base governamental, tá? Que visa a captação, processamento, disponibilização de registro de nascimento, casamento, óbito e natimorto. E também para quem tem livro E, os traslados, né? Vamos lá. O objetivo do CIRC é que, com as informações coletadas, apoiar o planejamento e a gestão de políticas públicas. Beleza. Sabemos o que é o CIRC e vamos para algumas configurações, que é muito importante a gente começar tudo que a gente vai explicar no sistema, qualquer coisa. Módulo de registro civil, notas, enfim. No Doc Windows, tudo se começa pelas configurações. Então, onde a gente vê as configurações principais do CIRC? Aqui nesse caminho, tá? Funções auxiliares, configurações, registro civil, CIRC. Coloquei um videozinho, bem tranquilinho, só para mostrar onde que é o caminho, tá, gente? Esse é um pequeno vídeo de como chegar nas preferências do CIRC, tá, gente? E as datas de prevalência e tudo mais. Vou explicar agora com mais detalhes. Então, isso aqui é um screenshot da tela, um print de tela. E nessa tela tem algumas preferências que são importantes se vocês verificarem aí no sistema de vocês, que podem afetar como vocês enviam o CIRC. A principal preferência é a data de prevalência. Então, quando vocês digitam um registro, ou digitam uma verbação dentro do registro que já existe no sistema, essas datas de prevalência vão entrar em ação. Tá? Então, como que funciona cada uma delas? Se dentro do período que você está digitando estiver como data de prevalência marcado registros, e os registros estiverem dentro dessa data aqui, desse range que você digitar, o que vai prevalecer entre as datas é a data de registro. Se você colocar que a data de prevalência é averbações, a data da averbação vai prevalecer sobre a data de registro. Tá? Sem prevalência, o que tiver entre esses dois aqui, ele vai respeitar. Então, por exemplo, se você quiser que o sistema, por exemplo, envie uma verbação de um registro que é de 2014. Se esse registro não tivesse nenhuma verbação, você digitasse o registro e colocasse lá a data de registro 2014, ele não entraria no painel do CIRC. Mas, se você colocar uma verbação nova e ela tiver além dessa data que você preencheu aqui e estiver com a data de prevalência verbações, ele vai entrar no painel. Então, uma coisa a se pensar, tá? Outra coisa importante, aqui no cantinho da tela tem um botão de interrogação. Ele vai te dar uma ajuda geral de todos esses itens aqui. Mas, como eu estou aqui, eu vou explicar para vocês também como funciona cada um deles. Omitir averbações anteriores. Se você marcar esse quadradinho aqui, o que ele faz? Ele faz o seguinte, qualquer averbação, então, quando você digita lá no registro, tem a telinha, a aba assentamentos acessórios, né? E cada um desses assentamentos, ele tem uma data de averbação. Essa data de averbação respeita essa preferência aqui quando envolve o CIRC. Se a data da averbação for anterior ao que você cadastrou aqui, por exemplo, se fosse 17 de junho de 2019, ela não entraria no painel para envio para o CIRC. Tá? Então, prestar atenção nisso. Se você marcar omitir averbações anteriores, ele não vai enviar essas averbações. Isso foi pedido por cartórios que queriam enviar somente o que pediu no provimento. Então, o CIRC pediu, a partir dessa data tem que enviar as averbações. Então, a gente foi lá e colocou essa observação, essa preferência, na verdade. Enviar CPF das partes, nascimento, casamento, óbito. Desculpa.
enviar apenas o CPF das partes. É basicamente o que diz mesmo. É você limitar o sistema a enviar para o painel do CIRC, tá? Apenas o CPF das partes, não vai enviar nenhum outro documento. Enviar frase padrão nas averbações de segredo de justiça. Então, se vocês forem lembrar, lá na aba Assentamentos Acessórios, tem um cadeadinho quando você digita as averbações. Esse cadeadinho quer dizer que a averbação contém um segredo de justiça, tá? É um segredo de justiça. E se você não quiser que essa averbação vá com um texto padrão, você pode enviar o seu próprio texto, tá? Você marca essa opção e ele vai ativar essa frase aqui embaixo, aqui, ó. Esse assentamento acessório não foi transcrito por se tratar de conteúdo sigiloso, mas vocês podem apagar isso daqui e digitar a frase que vocês se sentem mais confortáveis a enviar ao CIRC. Beleza, gente? Sobre as preferências é basicamente isso, é bem tranquilo. Continuar a apresentação aqui. E vamos agora para o envio de dados. Vamos falar bastante agora sobre o painel de controle do CIRC, um coração da comunicação do CIRC com a comunicação do nosso sistema com o CIRC. Opa, deixa eu só voltar um aqui. Como os registros chegam no painel. Então, é importante eu dizer para vocês como que isso funciona. Então, esse aqui é o painel do CIRC, é um exemplo aqui de registros lá do painel. Vocês estão habituados com esse painel. Mas como que esses registros chegam aqui, né? Então, lembram daquelas datas que a gente colocou lá nas preferências? Então, se os registros estiverem dentro a partir daquelas datas, eles vão entrar aqui nesse painel. Então, digitou um registro, se você colocou lá na data lá, 1º de janeiro de 2021, e o registro que você digitou como segunda via, por exemplo, ele é de 2 de janeiro, ele já vai entrar aqui no painel. Tá? O sistema respeita essa preferência. Como fazer o envio diário? Então, tem um pequeno videozinho, um exemplo de como fazer o envio diário. Então, abre o painel do CIRC, ele vai carregar todos os registros. A gente marcou aqui só o envio de casamentos e vamos enviar via web service. Clicou aqui no botão web service, coloca o CPF e a senha e manda. Ele vai processar, vai gerar o XML ali por trás. Qualquer erro que ocorrer, ele vai te dar a mensagem e você vai ter a possibilidade de corrigir direto no registro. Essa é a forma de envio via web service. Eu vou explicar como que funciona o envio também via manual, tá, gente? Vou deixar rodar mais uma vez o vídeo para quem não pegou. Então, abrimos o painel, aí ele carrega todos os registros do dia. Então, esse aqui é o painel diário, tá? Marcou os registros, enviar dados, coloca o usuário e senha do CIRC, confirma. Ele vai processar, vai se conectar ao web service do CIRC e enviar o XML para o CIRC. Tudo isso automatizado pelo sistema. Qualquer resposta de erro, responde para você, te diz o que está errado, você pode corrigir direto no registro. Essa mensagem que deu aqui, vocês estão habituados. Registro não pode ser incluído porque já existe na base. Então, basicamente, o livro folha e termo já foi informado, então o CIRC não aceita. Ele devolve, ó, não, já tem isso daqui. Beleza, gente, continuando. Como enviar um lote de registros de vários dias? Então, por exemplo, muitos cartórios que a gente trabalha, eles colocam funcionários específicos para fazer digitação de índice, ou estão atrasados com alguns envios. Então, por exemplo, puxa vida, eu estou desde janeiro sem enviar óbito, vou fazer um gás aqui, vou digitar todos os registros e vou enviar. Poxa vida, eu vou ter que enviar tudo um por um, semana a semana? Não, tem uma forma melhor, tem um lote. Como que a gente envia via lote? Então, eu fiz um videozinho aqui. O vídeo começou um pouquinho depois, mas eu vou passar mais de uma vez esse vídeo aqui para vocês verem. Basicamente, no painel tem um botão gerar lote. A gente coloca o período e manda enviar. Coloca o CPF e senha e confirma. O vídeo começou do começo. Gerar lote, ele vai carregar. Você seleciona aqui se é período ou ato específico. Seleciona aqui o período. Coloquei o último mês, por exemplo. Quais atos você quer enviar.
Se os registros que já foram, como que você quer enviar? Como inclusão, como alteração, ou não quer enviar? Coloca o CPF e a senha e confirma. Se fosse enviar manualmente, é só marcar aquela pequena opção ali, gerar arquivo MRC. Ele gera um arquivo, tá? Só mais uma vez, para quem não pegou. Coloca o período, quais atos quer enviar. Marca o que quer fazer com os registros que já foram alguma vez para o CIRC. Manda enviar. Ele vai fazer basicamente o que ele fez no passo anterior. Ele vai carregar tudo e vai enviar direto lá para o CIRC. Tranquilo. Já vimos como os registros chegam no painel, como fazer o envio diário, enviar um lote de vários dias. E vamos agora ver como são os tipos de envio, web service e manual. O web service, eu já falei um pouquinho na última aula sobre o que é. É basicamente tudo que a gente chama de web service no Docker Windows. É basicamente uma conexão entre a ferramenta Docker Windows, nosso sistema da Demaria, com algum órgão. Então, a CRC Nacional, por exemplo, ela provê um web service para a gente poder gerar o CPF, para a gente poder enviar os registros direto lá para o site, para a gente enviar as comunicações, tá? E o CIRC, ele provê um web service para a gente enviar os registros direto para eles. A forma manual é um arquivo .mrc. Esse arquivinho, ele é gerado caso você queira gerar manualmente. A forma de envio manual, quando vocês vão usar ela? Poxa vida, Eduardo, para que eu vou usar o envio manual? Se enviar via web service é tão mais fácil. Pode ser que esse web service não funcione. Por isso que eu costumo... Por isso que eu disse que o web service ele é provido pelo órgão, né? A gente não tem controle se a funcionalidade dele está legal ou não. Então a gente depende que eles mantenham essa conexão boa. Se não estiver funcionando, ou por exemplo, o cartório está sem internet, temos exemplos, por exemplo, do passado, em que clientes nos ligaram, poxa vida, eu tô sem acesso à internet. Ele conseguia ligar para a gente. Como é que eu faço para enviar o CIRC? Eu estou atrasado, me ajuda. A gente deu a ideia de fazer o seguinte: gera o arquivo manual, coloca num pendrive esse arquivo, vai numa LAN house e envia. E a pessoa conseguiu fazer o envio. Então, o nosso suporte técnico consegue ajudar até nesse tipo de situação, dá umas ideias diferenciadas. E aqui no painel, como que a gente gera um arquivo dos registros diários, né? Então, esse aqui é uma lista de registros feitos nos últimos dias. E aqui tem um botãozinho, gerar arquivo. Esse botãozinho ele vai gerar somente um arquivo dos registros aqui do painel diário. Esses são os últimos registros feitos dia a dia. Aqui no botão gerar lote, ele tem aquela opção que eu mostrei no slide anterior, que você pode enviar via web service, mas se você marcar aquela opçãozinha gerar arquivo MRC, ele vai transformar o botão enviar em gerar e vai deixar vocês enviarem um arquivo direto para o CIRC com todos os registros que você desejou enviar no lote. Agora vamos para as dicas. Temos várias dicas aqui de envio do CIRC. Então, temos lá, como fazer o envio de averbações. É bom vocês prestarem atenção que foi uma dúvida que veio da última aula, tá, gente? Algum cliente entrou aqui e estava com uma dúvida sobre o envio do CIRC. E tem uns dois tipos de envio de averbação para o CIRC. Isso, inclusive, é um assunto relativamente novo, né? O CIRC passou a pedir as averbações não faz muito tempo. Então, tem dois tipos de envio, para quem não tem o modo de averbações e para quem tem o modo de averbações. Eu vou mostrar as duas funcionalidades. Peço desculpas se o vídeo começar no meio, tá? Começou no meio, mas eu falo desde o começo para vocês. Beleza. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo de averbação, tá? Tela de assentamentos acessórios. Vai começar o vídeo agora. Então, eu estou colocando uma averbação de teste, tá? Aquela que vocês digitam todo o texto, a averbação. E essa telinha vocês já estão acostumados. Ele aparece o tipo de assentamento, motivo de assento do CIRC, vocês selecionam, preenche, se for necessário, data de sentença e número de processo. Então, se selecionar um outro tipo de assento, anotação, por exemplo, ou outros, às vezes não vai precisar dessas informações.
E se não preencher alguma dessas informações aqui, esse botãozinho aqui do Circ, ele fica em vermelho, avisando que você não preencheu. Eu tenho um exemplo aqui, ó, apaguei o número do processo. Ele fica em vermelho, ó, essa informação é importante para esse ato, né, de averbação, e se não preencher, não vai para o Circ. Beleza. O manual é basicamente isso, é preenchimento manual, mas tem uma forma de automatizar isso. E eu tenho muito orgulho do nosso modo de averbações. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, também começou no meio, mas tudo bem, eu vou. Esse aqui é um exemplo de eu fazendo uma averbação de reconhecimento paterno, tá? O modo de averbações permite que vocês automatizem o texto da averbação. Então, preencheu aqui todos os campos da averbação de reconhecimento paterno. E as informações já vieram preenchidas, tá vendo? Data de sentença, número de processo. Basta só selecionar o motivo, que isso é relativo a cada ato. Cada ato troca o motivo. E já preenche tudo automático. Vai voltar do começo agora e vocês vão ver como é que funciona na prática. Então, lá no modo de averbações, eu vou configurar a minuta de averbação de reconhecimento paterno. Não necessariamente precisa ser essa, tá, gente? Qualquer averbação pode ser automatizada dessa forma. Então, tem uma abinha dentro da minuta, integração com o Circ, e eu estou automatizando os campos, número de processo e data de sentença, para eles já virem automaticamente preenchidos, conforme você digitar lá os campos. Vou entrar no registro agora. Ao invés de selecionar, digitar o texto manualmente e colocar e digitar tudo na mão, o sistema te dá os campos, somente as informações que são variáveis, e o restante tudo que é do modelo fica fixo. E olha que maravilha, já vem tudo preenchidinho. Número de processo, por exemplo, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 ali, mas é um número normalmente grandão, né, gente? Tem 0, 0, ponto, traço, tudo mais. Se vocês deixarem essa informação preenchida manualmente, o risco de erro humano é muito maior. Então, com a automatização do módulo de averbações, vocês vão ganhar muita velocidade no processo. É como fazer justificativa. Então, o Circ ele tem uma lista de campos que são obrigatórios, né? Mas tem casos que você não tem como trazer informação. Você não é um bruxo. Você não tem como fazer a informação simplesmente surgir. Então, tem registros que não tem informação mesmo. Não tem o CPF que é obrigatório. Não tem o local de naturalidade da pessoa. Essa pessoa não tinha essa documentação. Não existia. Então, como que você justifica isso para o Circ? Então, tem um videozinho também, com passo a passo de como fazer isso. Tá? Ele começou aqui um pouquinho depois, mas basicamente, esse registro, ó, falta data de nascimento, falta data de filiação, e você coloca aqui o motivo, por que está faltando essa informação, salva, e depois é só fazer o envio desse registro. Tá? Vai começar aqui do início já. Ó, esses registros aqui precisam ser justificados, clique em justificativas. É bom você saber o nome do registrado, ele fica aqui embaixo, ó, e o número do registro fica ali na matrícula, na tela. Pesquisa exatamente a data do registro aqui, qual que é o módulo que ele pertence, manda carregar, ele vai separar somente aquele registro daquela data. Aí você clica aqui, ó, no botão registrado, ele já vai separar em ordem alfabética. Coloca aqui qual que é o motivo, salva e pronto. Nesses exemplos eu coloquei motivo outros, mas vocês podem colocar exatamente qual que é o motivo. Vai colocar tudo outros, uma hora o Circ vai... Poxa, esse cartório só manda motivo outros para mim. Vou ligar para eles o que está acontecendo aí. Só mostrar mais uma vez para vocês, tá, gente? Então aqui finalizou as justificativas, pode confirmar o envio. E se tiver tudo certo, o Circ aceita as justificativas e confirma o envio. Então coloca aqui exatamente a data do registro, qual que é o módulo que ele pertence, manda carregar, clica na coluna registrado para separar por ordem alfabética para facilitar a vida, né? Então achamos o registro do Breno. Seleciona aqui o motivo de estar faltando esses campos, outros no caso, aplicou, salvou, depois só fazer o envio. Bem tranquilo, não tem segredo,
Depois só enviar, tá, gente? Vou passar para o próximo slide, então. Vamos dizer, então, que no mês seguinte, ou, aliás, mês seguinte não, em algum mês aí vocês não tiveram movimento de algum tipo de ato. Então, não tive casamentos esse mês. Aconteceu muito no começo da pandemia, acredito com vocês, né? De o pessoal tá com medo, não, putz, eu não vou casar, quero cancelar. Então, muitos cartórios precisaram utilizar a inexistência de movimento, que é você informar ao CIRC que, ó, nesse mês eu não fiz nenhum registro. Como é que a gente faz? Eu fiz um videozinho bem simples. Na tela do painel tem um botão inexistência de movimento. Você diz aqui para o sistema qual que é o mês, referência, tá? E o ano. Se você marcar gerar arquivo, ele gera um arquivo para você carregar no site. Se você clicar em enviar, ele pede CPF e senha e envia para o site. Então, esse é o envio mais tranquilo de todos, tá? O sistema vai procurar no banco de dados se não existe mesmo nenhum registro para você, você não precisa ter toda essa certeza, mas é bom vocês terem certeza, claro, né? Dá uma olhada nos livros se realmente não teve nada e faz o envio da inexistência de movimentos. Esse é o passo mais tranquilo aqui da live. E uma adição recente aqui do CIRC, que é importante eu ressaltar, acontece muito da gente estar fazendo envio e alguém fez o envio antes da outra pessoa, ou você precisa de controle de segurança do envio desses envios para o CIRC. Como que a gente faz? Agora tem uns logs de operações, tá? Aqui no painel do CIRC tem um botãozinho log, e você pode selecionar qual que é o tipo de ação do usuário que fez, que tipo de envio ele fez, em qual período. Tá? Vai carregar aqui de novo para vocês verem. Ó. Clica aqui em log, seleciona o tipo de ação, o período e pesquisa. Ele vai trazer tudo: o nome do usuário, data, hora, operação, IP da máquina. Então, se você tiver um cartório um pouquinho maior, não tem como o funcionário dizer: não fui eu que fiz o envio. Não fui eu que apaguei do painel. Não fui eu, não sei o quê. Claro, eu tenho muitas serventias que estão utilizando o mesmo usuário para todo mundo. Isso é ruim, tá? Para a segurança interna aí do cartório. Recomendo que vocês leiam o manual ou assistam os vídeos no saque, tá? Lá tem explicadinho bonitinho como criar um usuário, como mexer nas preferências. Então, separem por usuário. Tem muita coisa no doc que tem log, então vocês podem realmente saber o que aconteceu com o ato. Bom, gente, acho que ficou bem claro. Por enquanto é só. Eu vou passar a palavra agora para o Cássio e para o Jonatas, para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Foi uma grande satisfação, um prazer. Falei as duas palavras aqui para todo mundo. Falar com vocês hoje. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. A gente está aprendendo com as lives ainda, mas está sendo um grande prazer estar aqui com vocês, ver tanta gente que a gente só fala no suporte técnico. Algumas pessoas eu já vi pessoalmente, o Danilão tá ali, Eudemir. Bom, prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Cássio. Muitos de vocês aí já estavam que estavam na primeira Masterclass, né? Na última que a gente fez, já me conhecem aqui, já falaram comigo no telefone também no suporte. A gente vai começar agora aqui uma sessão de perguntas e respostas. Primeiro, a gente vai começar lendo algumas perguntas aqui que mandaram no chat. Seguindo aqui, tem uma outra pergunta. É obrigatório preencher a data e o número do processo? Não, não é obrigatório, tanto que nem todo tipo de averbação tem essa informação. Alguém comentou realmente aqui no chat. Então, quando vocês não tiverem isso, não tiverem essa informação, não precisa preencher. Só tem um detalhe, mas não se assustem com isso, tá? Deixa eu pegar aqui um registro qualquer, Jonatas Test. Quando vocês não preenchem alguns daqueles campos, eu vou adicionar uma averbação apenas para fim de teste. Acabei pegando um modelo de averbação bem grande, mas vamos lá. Eu vou salvar no meu sistema. Muito bem. Suponhamos que é um caso em que a averbação não tem a data da sentença e não tem o número do processo. O único detalhe que vai acontecer é que o botão CIRC vai ficar vermelho. Ou seja, quando vocês não preenchem alguma dessas informações, o botão fica vermelho, mas mesmo assim vocês conseguem proceder com o envio, tá? Vocês só não iriam conseguir mandar se o tipo não tiver selecionado. Um tipo indefinido, por exemplo, não vai.
Agora, os outros tipos, tendo tipo, vocês conseguem fazer o envio, tá bom? Então, a resposta é não é obrigatório, mas se tiver, preencha. Teve uma outra pergunta. Recebemos um e-mail há pouco informando novos parâmetros de envio ao CIRC a partir do dia 31 de agosto. O doc já estará adaptado, né, para enviar? Olha, eu não estou sabendo dessa alteração. Se alguém da Demaria, Cleide ou Cássio, Eduardo estiver sabendo, mas pelo menos como é uma informação que veio há pouco, eu não estou por dentro. Alguém sabe? Eu para falar a verdade, não sei também, mas é aquele negócio, né? Assim que a gente também tomar posse dessa informação, com certeza a gente vai trabalhar para que esteja adequado. A Cleide sabe de alguma coisa, Ó, a Edu? Demaria participou desse evento que teve agora do Cirque recentemente, então a gente está ciente de todas as alterações. Eu não vou saber te dizer quais são, mas a equipe de desenvolvimento está ciente, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos que a Demaria está sempre atenta a todas as alterações e solicitações dos órgãos competentes, tá bom? Com certeza. Se eu não me engano, foi o Luiz Falcone. Não sei se ele está presente ainda, porque eu estou vendo minha tela. Ele comentou que é uma informação que ele acabou de receber por parte do CIRC. Mesmo assim, se tiver alguma novidade, algo que veio porventura agora à tarde, entre em contato com a gente logo na segunda-feira de manhã. Se for algo novo, a gente já começa a discutir, já passa a situação para o desenvolvedor, tá bom? Caminhe um e-mail para a gente, Uhum. entendeu? E mantenha sempre o seu doc atualizado, gente. Isso é importantíssimo, sempre. Todas aqui. Tá, tem mais uma. Quando faço o envio sempre, escolho enviar dados. Qual a diferença? Acho que foi aquela hora que o Edu estava mostrando do enviar Ah, entendi. arquivo, né? Entendi. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Voltando aqui para o painel, funções auxiliares, estatísticas, painel de controle SI. Acredito que ele esteja se referindo a este botão aqui, enviar dados. Quem fez a pergunta, você consegue ver, Cássio? Consigo, deixa eu achar aqui. Peraí, eu acho que foi a Ana Virgínia. Ana Virgínia. Isso. É isso mesmo, ela mesma. Ana, obrigado pela sua participação. O botão enviar dados, basicamente, ele pega todos os registros aqui do painel, ou seja, os registros mais recentes, né? Que a ideia do painel é essa. Você vai fazendo os registros, primeiras vias, ou vai averbando alguns registros, e essas alterações, inclusões já vão aparecendo aqui no painel. Para no final do expediente, vocês marcam tudo e fazem o envio, para não restar pendência. Ou seja, painel limpo é sinal que o cartório está enviando todos os registros, averbações novas ao SIC. Então, o enviar dados, ele pega informação apenas daqui, certo? Agora, qual que é a diferença do enviar dados para talvez um gerar lote? O gerar lote, você consegue especificar um período retroativo, tá? Então, o que você, se por acaso o que estão te cobrando não está aqui no painel, não tem problema. Use o botão gerar lote que você consegue especificar o período, consegue mandar um ato específico, uma sequência e assim por diante. E se por acaso a sua dúvida, não sei se chegou a esse ponto aqui, tiver relação também com o botão gerar arquivo, é aquilo que o Eduardo falou. O gerar arquivo também pega os registros do painel, mas ele não manda direto. Não é através do web service, é a comunicação direta entre o doc e o CIRC. O gerar arquivo basicamente vai gerar um arquivo no seu computador para que você talvez consiga mandar de casa, mandar de uma LAN house, caso você esteja impossibilitada de mandar no momento. Talvez por conta da internet ou uma falha no web service do CIRC, tá bom? Então, essa é a diferença. Enviar dados vai direto, gerar arquivo vai salvar um arquivo no seu computador. Certo. Tem uma última pergunta que mandaram aqui por último, Jonas, no chat. Uhum. Falaram o seguinte: não tem o nome da pessoa, né? Tá Galaxy A30S aqui. Então, para enviar a verbação para o CIRC, por exemplo, uma verbação de divórcio, se esse registro não estiver no CIRC, ao enviar dará certo? Ou vai informar alguma coisa, vai pedir algo, vai avisar, vai ter uma mensagem do web service? Tá. Independente se o registro está ou não no CIRC. Lembre-se daquela data de prevalência que o Eduardo mostrou logo no comecinho. Então, vamos lá. Funções auxiliares, configurações, registro civil, CIRC. Vamos pensar nesse cenário aqui, em que o Doc Windows de vocês está configurado para enviar ao CIRC todos os registros do dia 19 de junho de 2019 para frente, desde que tenha uma verbação nele, né? No registro. Então, se você fizer um registro hoje, tá? Nem que seja uma segunda via mais antiga, você está incluindo o registro hoje no programa e já insere uma verbação. Vai direto para o painel por conta da verbação, por conta dessa data de prevalência aqui, ok?
Então, ele vai incluir tanto o registro como a verbação contida no registro. Ele não vai mandar apenas a verbação, ele manda o conjunto em si. Tudo bem? O Doc Isso. Windows não consegue mandar só a verbação. O que vai acontecer, né, Jonatas, é que o doc, ele vai colocar o registro no painel por conta da verbação. Você inclui uma verbação, às vezes o registro já até estava, né, um casamento, sei lá, de 1970, houve o divórcio, então teve a verbação agora, recente, 2021. Quando você incluir essa verbação no registro, ele vai aparecer lá no painel. Porém, ele pode aparecer como alteração. Talvez o registro não esteja no CIRC. Então, quando você mandar, vai sim aparecer uma mensagem dizendo: olha, esse registro não consta essa matrícula no CIRC, não, né? Então, porque você está tentando mandar como alteração. Mas é só você mudar ali no próprio painel para inclusão, que esse registro vai ser enviado completo, na totalidade. Tanto os dados do registro quanto essa nova verbação. Vai tudo para o CIRC nessa leva já, tá? Da inclusão, que é isso que o Jonatas falou. Interessante isso que o Cássio comentou, só para vocês terem uma noção ainda maior. No momento do envio, se por acaso estiverem tentando enviar uma alteração de um registro que ainda não foi enviado, vai aparecer um alerta para vocês perguntando se deseja mudar o registro para inclusão. Então, Isso. ao confirmar, automaticamente vai alterar a informação do registro, né? E ao tentar fazer o envio novamente, já vai o registro completo, mesmo sendo um registro mais antigo, com a verbação, tá bom? Isso. Tem mais algumas perguntinhas, estão chegando mais algumas aqui. A gente tem. Daqui a pouco a gente vai abrir também para vocês falarem, tá? Se vocês quiserem aí falar, é até mais Vamos responder mais. interessante É verdade. a gente bater o papo direto com vocês, abrir o áudio e tal. Mas já que mandaram aqui no chat, vamos responder essa daqui. Vamos Esse responder painel mais do uma. Circ é igual ao do CRC. É igual ao do CRC, é bem parecido, né? Pode, se quiser mostrar aí, Jonatas, falar. Exatamente, pessoal. O painel do SIC é muito semelhante ao da CRC. Vejam a diferença. Aqui, ó. Aqui está o painel da CRC, perdão, o painel do SIC, né? Tem alguns botões a mais, justamente porque o SIC tem mais exigências, tem a questão das justificativas e assim por diante, mas o layout do painel é muito parecido. Então, se nós formos aqui no painel de controle da CRC Nacional, reparem que ele também tem o mesmo layout, com exceção dessas cores aqui que aparecem para indicar se o registro está dentro ou fora do prazo para ser enviado, mas a lógica é a mesma. Consegue enviar dados, consegue gerar lote e assim por diante. Então, sabendo usar um, já é um caminho andado para conseguir usar o outro também. Isso. Aproveitando, Jonas, você está aí, só para finalizar aqui, achei interessante a questão de formar inexistência. Eu não sabia que poderia fazer isso no sistema. Tem como repetir? Você mostra aí a inexistência, Jonas? Com certeza. Já estou no painel do SIC, tá? Então, se por acaso, num determinado mês, o cartório não praticou um tipo de ato específico, por exemplo, não realizamos casamento em agosto aqui na minha serventia. Se vocês não informarem isso ao SIC, pode ser que haja uma cobrança. Podem achar que o cartório esqueceu de comunicar esses casamentos e não que vocês não praticaram casamentos. Então, para evitar esse tipo de situação, existe o botão inexistência de movimentos, em que vocês definem um mês em que houve essa inexistência e podem tanto mandar direto através do web service, né, como gerar um arquivo de inexistência de movimento e subir. Eu vou só mostrar aqui para vocês o que aparece. Ele totaliza, tá vendo, a quantidade de registros que foram lavrados. Então, neste exemplo aqui, eu tive nascimentos, eu tive óbitos, porém eu não tive casamento nem natimorto. Então, quando eu clico em sim, vai gerar um arquivo e dentro do arquivo já vai estar lá. Não tive casamento, não tive natimorto. Quando vocês mandarem, evitam cobrança por parte do CIRC. Ok? É isso aí. Tem uma última pergunta aqui, que é do Eudemir, mas como o Eudemir já Ô, até Demir. falou com a gente, vamos abrir para ele falar, ele faz a É, pergunta aí faz a em pergunta ao áudio. vivo. Pois vamos lá. Boa noite. Boa noite. Minha dúvida é essa daí, os registros cancelados, se o CIRC também recepciona via web service, porque eles tiveram aquela live, né, que eles fizeram, tudo, aí eles disseram que a gente teria que falar com o programador do nosso sistema, que o CIRC e o web service recepcionavam. E hoje, atualmente, a gente consegue ou não consegue fazer essa comunicação? Sim. Por exemplo, imagine que vocês possuem um registro pronto e na aba registro, não sei se todos se lembram, eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar novamente aquele Jonatas Test.
Muito bem. É um registro em branco, tá, gente? Coloquei o nome Jonatas. Eu vou numerá-lo, tá? Imaginem que ele está todo preenchidinho, que é só um teste mesmo. Então, como eu numerei, acabei de lavrar o meu registro, se eu for para o painel, ele tem que ter aparecido lá. Vamos ver se foi? Vou atualizar. Deixa eu achar aqui. Ó, apareceu. Jonatas teste. Mas suponhamos que eu precisei cancelar o registro. Então, vou lá no meu registro, eu vou mudar o status dele de normal para cancelado. Eu vou alterar. Ok. Tá, deixa eu colocar a data em que ele está sendo cancelado. É o alerta que deu, tá? É obrigatório isso. 2021. Eu vou alterar. Note que o sistema já vai pedir. Insira aqui o motivo do cancelamento. Essa informação é enviada sim para o SIC, tá, Aldemir? Então, cancelado por ordem judicial. Eu vou dar um OK. Vamos ver como ficou no painel? Se eu voltar no painel do SIC, lá em funções auxiliares, estatística, SIC, eu vou atualizar. Repare que está aqui. O nascimento entrou com status de registro cancelado, inclusive o motivo, e isso vai sim através do web service do SIC. Independente se é web service ou se é através do arquivo. Ok? Não está conseguindo habilitar o seu áudio? Tranquilo, Eudemir? Respondido? Vê se ele está conseguindo habilitar o áudio dele ou Pronto, manda o agora deu sinal. certo. Isso, foi, agora Deu foi. certo agora. Posso dar outra? Claro, aproveita aí. É o seguinte, é assim, uma sugestão, né? Eu não sei se alguém já deu, vocês sabem que eu perturbo muito vocês Que sabem isso, que isso. Mas, conforme a gente vai alterando os registros, né? Aparece aquele quadrozinho no CRC, a gente escolhe a opção para ele ir painel. Uma ideia, assim, da justificativa poderia aparecer tipo, a gente determinaria os quadros que são o CIRC obriga, questão de CPF, data de nascimento, essas coisas, e o próprio usuário do sistema selecionar e ele já ir automático essa justificativa. Deixa eu ver se eu entendi. Você está se referindo, deixa eu pegar, por exemplo, alguns registros aqui. Justificativas. Eu quero ver os registros da semana. Esta semana. Últimos 7 dias, pode ser. Quero ver os nascimentos e mandar carregar. Apareceu um registro aqui, fictício, meu mesmo. Muito bem, qual que é a sua pergunta, Eudemir? Eu não entendi muito bem. Pronto, essas justificativas, teria como aparecer para o usuário? Ou a gente determinar na função lá na abazinha onde tem lá funções auxiliares, registro civil, na aba CIRC, do jeito que a gente escolhe os documentos, né, para enviar só o CPF, a gente botar assim, toda vez que tiver faltando dado de CPF do pai, entendi. essa justificativa ia automático? Uma forma de automatizar para vocês não terem que acessar o painel de justificativas e aplicar ali, né? Isso. Tipo, tem uma conexão entre a falta do documento, né, ou do dado, com a justificativa. Isso. Eu assim, interessante a sua justificativa, a sua sugestão. É como a gente fala, né? As sugestões, o ideal é que você abra lá um chamado no saque, né? Se você puder abrir um chamado no saque sobre isso, eu acho bem interessante. Mas eu vejo o seguinte, Eudemir, sobre isso. Alguns casos, o que acontece? Se você automatizar dessa forma, você não tem ali aqueles casos, você não tem uma verificação das exceções. Por exemplo, às vezes o CPF não está preenchido, você colocou lá para sempre, dá uma justificativa quando não tiver o CPF. Só que às vezes foi um erro do próprio operador, esqueceu de colocar o CPF. Então, quando você tendo essa possibilidade de ver, olha, o CPF não foi preenchido, você vai lá, confirma realmente se você não tem esse CPF, se esse CPF não foi preenchido, e aí sim você dá a justificativa. Talvez a gente possa, sim, com certeza, criar essa função no sistema de modo que seja opcional, né? O cartório ali que coloque ou não. Mas eu vejo como tem essa questão, né? De você ter a possibilidade de avaliar se realmente você não tem aquele dado ou você só esqueceu ou você vai conseguir pegar esse dado de alguma outra forma e aí você acaba tirando aquele dado que está ali ausente, ele passa a ser um dado preenchido, né? Exatamente. Possui muitas variantes, né? Por exemplo, só de olhar nessa tela, como é que o sistema identificaria se o CPF não foi preenchido? Porque o registrado não tem
ou porque o sistema da Receita Federal estava fora do ar, que isso está acontecendo direto, né, infelizmente, direto cai o web service. Então, por conta dessa gama de possibilidades, ficaria um pouco difícil do sistema entender o que é para colocar como motivo de não estar preenchido. Mas mesmo assim, fazemos questão que você compartilhe sua sugestão de melhoria com a gente no saque. Isso. Show. Tranquilo. Aproveitando, o Vitor Moraes mandou uma mensagem aqui no chat. Se ele tiver com áudio, puder falar para a gente, abrir o áudio aí, falar com a gente. Consegue, Vitor? Mandar aqui agora. Ainda temos mais 5 minutinhos de perguntas e respostas. Vamos aproveitar, gente. Ah, tá. Ele não tá conseguindo abrir o áudio, mas tá conseguindo ouvir, né? Manda no chat a pergunta. Ele mandou aqui. Ele perguntou o seguinte: o mais importante, na verdade, acho que ele deu uma complementada aí no que o Edemir falou, né? O mais importante não é ele dar a justificativa automaticamente, mas o Demaria nos avisar automaticamente que aquele registro está sendo enviado com um dado faltante. Isso realmente é legal. Acho que o Doc não faz mesmo, não lembro. Não faz, né, Jonatas? Quando ele envia com um dado faltante. Barraria na hora do envio, né? Se é um campo obrigatório para o SIRC, ele é barrado. Hoje já tem isso, não tem? Sim. Esse alerta. Já tem um alerta que você deixou de preencher algum dado obrigatório, né? Exatamente. Então, Código do IBGE não preenchido, o nome do atestante não preenchido, são informações obrigatórias. Se não tiver, dá problema durante o envio. Quando você tenta enviar o dado, na verdade vai vir uma mensagem do web service, né? O problema é o seguinte: se você gerar o arquivo, você não vai ter esse retorno do web service. Então, realmente, você vai acabar não vendo o que está faltando ali. Agora, se você fizer o envio pelo web service do doc direto para o SIRC, vai sim voltar uma mensagem dizendo o que está faltando. Dados obrigatórios. Dados não obrigatórios, realmente, aí vai passar, porque o próprio SIRC não está exigindo esse dado, mas você pode justificar isso. No painel vai aparecer lá que o dado está faltando. Tem mais Poderia alguém? até usar, talvez, Pode falar, Vitor, talvez, entre em contato com a gente na segunda-feira, que a gente tenta mostrar o uso do conteúdo prévio de campo, que daí foge um pouquinho dessa questão do SIRC, mas pelo menos com esse conteúdo prévio de campo, dos campos, vocês conseguem marcar campos que serão obrigatórios de preenchimento. Então, se definir um campo como obrigatório e não preencheu, nem salvar o registro vocês vão conseguir. O doc já vai disparar um alerta ali na hora, olha, preencha determinada informação. Para conseguir passar só alguém mesmo com o usuário que tenha permissão para pular o preenchimento daquele campo. Mas é interessante, talvez isso resolva essa questão, tá bom? Ô, Jonatas, eu tinha pedido até para o Eduardo mostrar isso durante a apresentação. Se você puder mostrar rapidinho só onde é o menu. Opa, com certeza, vamos lá. Acho que é importante, porque daí pelo menos mais pessoas vão ficar sabendo do assunto. Verdade, vamos lá. Óbito pode ser em qualquer módulo de registro civil, tá, gente? Nascimento, casamento, óbito, enfim. Óbito, configurações, conteúdo prévio dos campos. Aqui estão, tá vendo? Observações, o número do livro, idade do assinante, enfim. Aqui são os campos que aparecem durante a inclusão de um registro de óbito, tá? Então, por exemplo, durante a inclusão, aqui estão os campos: nome, sexo, profissão, número, e cada campo é representado por um número aqui dentro. Então, se, por exemplo, estão esquecendo de preencher o nome do médico aí no cartório, basta localizar aqui, né, o campo nome do médico e marcar essa caixinha, campo obrigatório. Fiz isso, aí já era. Tem que preencher o nome do médico. Senão não vai conseguir salvar o registro, a não ser que o usuário tenha permissão para isso. Tá bom? Pode ser que resolva essa questão no seu cartório, tá bom, Vitor? O CPF já vai ajudar. Mas eu acho que, seguindo aqui, eu acho que eu vi o Danilo levantando a mão aqui no vídeo. Se ele quiser falar, pode abrir o áudio e falar, Danilo. Vamos responder mais uma pergunta, então, do Danilo. Lembrando, gente, que aqui no Zoom tem dá para levantar a mão, tem um botãozinho aí que você clica para levantar a mão, aparece uma mãozinha ali. A Luana levantou a mão. Danilo, ele tinha levantado a mão, ele quer falar? Deixa eu ativar, vou mandar aí para ativar. Isso, agora ativou seu áudio. Pode falar, Danilo. Pronto. Boa tarde, pessoal. É bom falar com vocês. Boa tarde, boa noite. Boa Olha noite. só,
essa nossa parte da nossa conversa, que começou com o Demi e terminou com o Vitor, dessa questão da validação, eu acho que ficaria bem prático se aquele mesmo botãozinho que foi criado ali no painel do CIRC da validação, que ele fosse colocado ali na abinha do registro. Porque, ao final, quando nós salvamos o registro, a gente pode dar um cliquezinho no botão e ele já traz a validação. E aí ele vai mostrar, está faltando CPF, está faltando naturalidade. E aí o nosso usuário, o nosso funcionário, ele consegue detectar se foi é porque não existe uma informação, ou porque se verdadeiramente esqueceu de colocar. Ou então, quando salvar o registro, ele automaticamente ele já faz essa validação e traz as informações para a gente ajustar conforme for o caso. Realmente eu estou fazendo o registro porque sem essa informação, porque não existe. A gente já vai fazendo a justificativa ou então vai fazendo as correções necessárias. Legal, Danilo. Seria isso. algo semelhante ao que ocorre em nos módulos de notas, né? Que já tem um botãozinho ali para você verificar se está tudo certo para ser enviado para DOI, para Cefaz e assim por diante. Tem um botão na tela mesmo de inclusão. Interessante. Por gentileza, abra uma ordem de serviço de sugestão para a gente, porque as ideias de vocês são sempre boas. Tá bom? Tá, Jonatas, a gente tem aqui a Luana, a Rosiane com a mão levantada e também o Vitor pediu para falar. Eu não tô achando ele aqui para ele falar, acho que ele quer complementar ali, finalizar o que ele perguntou. Não tá achando o Vitor? Aqui, achou, ele apareceu, ele levantou a mão. Eu vou deixar só o Vitor finalizar e a gente continua com a Luana e com a Rosiane, pode ser? Vamos fazer o seguinte, gente, para respeitar o horário de todos. Tem um horário também. A gente responde completa a questão do Vitor. Uhum. Aí no final a gente bate um papo com a Luana, com a Rosiane, porque daí a gente encerrou. Isso, melhor. Pode ser? Vou ativar aqui o Vitor, então só para ele complementar o que ele. Opa, isso. Pronto. Oi, Vitor. A questão é. Tudo bem? Boa noite. A questão é simples. Na verdade, hoje eu tenho que clicar uns 6 a 8 botões antes de enviar o CIRC, porque eu vou validar o campo. Eu posso validar ou não. E se eu enviar sem validar, esse campo vai voltar com pendência consolidada para mim no dia seguinte, que é a ausência de um CPF de um genitor, por exemplo. O que eu sugeri, e o sistema não faz isso, quando eu for enviar, o sistema fazer essa validação automática. Ele, antes de enviar, fala assim, olha, está faltando o CPF do genitor. E aí ele vai abrir aquela aba para eu justificar. Porque isso me pouparia ter que clicar uns 8 números diferentes, uns 8 balõezinhos lá diferentes do CIRC, do Demaria, para poder verificar se está tudo certo. Se o Demaria já tem os campos que são obrigatórios, ele vai falar, olha, você está enviando, quando eu for enviar, de forma automática, ele vai me avisar, olha, você está enviando um registro sem o CPF do pai. E aí eu vou lá clicar, o CPF do pai não foi apresentado no momento do registro. Essa é uma das justificativas do CIRC. Entendeu? Basicamente isso é uma coisa relativamente simples e que não existe. Opa, parece que já mutou. Mutou ali. Vitor, só uma pergunta. Então, atualmente, se você, por exemplo, pega um registro totalmente mal preenchido, poucas informações, e tenta mandar o CIRC que está aceitando esse registro, mesmo com campos pendentes? Não, eu não sei, porque dificilmente eu não lembro de mandar um registro com muita informação faltante que não seja judicial. Mas se essas informações básicas, às vezes um CPF de um pai que não foi apresentado, porque ele não tem, eu sou obrigado a justificar para o CIRC. Então, como eu vou ser obrigado a justificar, melhor que o Demaria sabe disso, né? O sistema sabe disso, ele já ou no momento do preenchimento, como o Danilo falou, ou no momento do envio, ele me avise previamente, olha, você está mandando um registro com um dado obrigatório faltante não justificado. Deseja justificar? E o cara, se quiser mandar errado, que ele mande. Depois, não quero justificar, vou desse jeito mesmo. Entendeu? Mas eu vou ter a oportunidade. Entendi. Então, é como se fosse um campo que você até consegue mandar sem informação preenchida, o CIRC vai deixar passar, só que depois vai vir a cobrança. Tanto que hoje a gente manda. Se eu não fizer a validação prévia e ficar justificando Demaria, eu mando numa boa. No dia seguinte ele aparece com pendência consolidada para mim. O que é ruim. Entendi. Né? Já que agora eles estão tão rigorosos aí. Tão rigorosos, né? Com essas coisas que eles consideram falha, né? Deixa eu só falar uma coisinha, já tem sugestão para gente
que no próprio registro tenha um botão, validar CRC, validar CIRC, que nem tem nos módulos de procurações e escrituras, tem um validar SENSEC, validar DOI, então já está na nossa lista de sugestões, para que Legal. no próprio registro ele já tem um botão ali, ó, não tem como a pessoa sair sem ela verificar o que está faltando naquele registro com relação ao CIRC e CRC. Legal, Cleide. Então, Em poupou breve, essa, hein, Danilo? Poupou a sua ordem de serviço, hein? Eu É. acabei de pedir para o Danilo abrir. já tem gente pedindo isso, várias Legal. pessoas. Ô, Vitor, Então- não sei se você tem uma relação, sabe exatamente quais são os campos que você consegue mandar, porque eu sei que alguns não tem jeito mesmo. Tem campo que, se não tiver preenchido, o CIRC não aceita de jeito nenhum. Mas liga pra gente na segunda-feira pra gente discutir e alinhar isso, pode ser? Puder mandar, na Que daí a segunda-feira, gente mandar pra analisa gente, certinho quais são os exatamente campos e isso. tenta pensar numa forma de validar ali na hora do envio mesmo, porque a ideia é facilitar a vida de vocês, até porque o Sim. CIRC é uma coisa que impacta a vida de todo mundo que pratica atos de registro civil, então a ideia é essa. Pode ser, Isso. Vitor? Ele consegue falar? Deixa eu ativar o áudio dele de novo, ele desativou, deixa eu ver. Ele falou que sim. Eu tô então rindo beleza. aqui, eu tô rindo aqui falando que o Danilo, nosso representante para a Sociedade Maria, o Demir, vai ligar um de nós. Inclusive, eu certo. já recebi do Danilo o comunicado das alterações do CIRC, viu, Danilo? Obrigada. Já recebi aqui, já encaminhei aos responsáveis. Ah, maravilha. Perfeito, gente. Legal. Muito obrigado a todos que participaram. Pergunta Só reforçando então, a Luana e a Rosiane ali que tá com a mão levantada, e mais pessoas também que quiserem falar, ao final, quando a gente encerrar a Masterclass, a gente vai continuar aqui, né? Acho que o Jonatas deve continuar, Fica tal. mais alguns minutinhos Mais uns aqui. minutinhos para conversar e sobre o que vocês tiverem com dúvida. Cleide, você tinha me pedido para mostrar as releases, você quer que eu mostre agora? Ah, deixa eu interromper Isso, o compartilhamento quero aqui para sim. ver vocês. Eu quero que o Cássio mostre para vocês como que vocês visualizam o que mudou em cada release novo. Tem gente que não sabe, então ele vai Deixa mostrar eu rapidinho. liberar aqui a tela rapidinho. Todos estão vendo aí? Sim. Tá. Então, aqui na tela do doc, né? Assim que você abre o doc, quando tem uma atualização de release, vai aparecer essa central aqui, né? Central de lembretes. Se você clicar nesse botão não exibir novamente, não vai aparecer mais. Mas aqui nesse botão tem um link. Clique aqui e veja as novidades. Então, quando clica aqui, vai ser direcionado diretamente lá para o site da Demaria, aonde mostra, né, tudo o que foi feito de novo na release, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o site também. Interessante, né, Cleide? Acho que mostrar o site também, que dá para ver acho pelo que site também. mas eu acho que é mais legal você clicar no link aí para ele ver. Mas acho que é que eu compartilhei só a tela do... Ah, tá. Qualquer coisa encerra o deixa eu compartilhamento mostrar isso. e Eu vou aponta só para o encerrar e site. apontar de novo aqui. Peraí. Enquanto o Cássio está arrumando aí, gente, eu mandei um link de uma pesquisa de avaliação, tá? Responde, por favor, para a gente saber se vocês estão gostando, não estão gostando. Isso mesmo. Então tá aqui, ó. Todos estão vendo aí a tela do doc, né? Então quando eu clico aqui, veja as novidades, você entra no www.demaria.com.br. Aí aqui, ó, software releases. Logo aqui que entra software releases, aí você coloca Doc Windows, no caso, né? E aqui tem todas as releases que a gente lança. Tem o histórico completo aqui, ó, desde a versão 1, né, o release 1, 1.0 até o atual. Então, por exemplo, aqui na 2.64, que foi lançada essa semana, clique em ver alterações e aqui você tem toda a explicação de tudo que mudou nessa release nova. Inclusive, tem alguns casos que tem imagem mostrando exatamente o que foi alterado e tal. No doc, quando você clicar aqui no clique aqui e veja as novidades, é isso que vai acontecer. Vai entrar aqui nessa tela e vai mostrar as novidades, tá bom? Deixa eu encerrar aqui. E aí eu deixo a palavra com a Cleide agora. Gente, olha, como o tempo passa rápido, né? Significa que está sendo muito bom. Quero muito que vocês avaliem, tá bom? Quem ainda não conseguiu, a gente ainda vai ficar um tempo aqui. Quem precisar sair, tudo bem. Essa Masterclass vai ficar gravada. A primeira também ficou. Está lá no nosso canal do YouTube, é Demaria Software, tá bom? E a próxima vai ser no dia 30 de setembro, vai ser uma quinta-feira, né? O tema que está muito pedido aí é CRC e configuração de documentos. Pelo jeito, acho que configuração de documentos é o povo mais está pedindo aí, tá?
mas aguardem aí que a gente vai divulgar. A gente quer realmente e dê sugestões. Olha, estou gostando, poderia ser assim, poderia ser assado. Vocês mandem, tá bom? Ajuda a gente aí, gente. Tenha uma boa noite, espero a gente ter esclarecido. Entre em contato com o suporte técnico, tá? Fale o que vocês têm dúvida, não deixe de falar com a gente. Estamos aqui para ouvi-los e atendê-los, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. E quem quiser ficar para a gente conversar, estamos por aqui, tá bom? Isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Boa noite. E Boa noite a responda a todos. avaliação, Isso, responda a avaliação. responde, eu quero saber. Tá no Agora, chat, gente. agora eu vou liberar o áudio de todos. A gente vai falar com a Rosiane, com a Luana. Muito bem. Todos já conseguem habilitar o áudio, tá, gente? Olá, Rosiane. Agora vai, Olá. hein? Então, deixa logo eu falar em um assunto aqui que me interessou. Se esse módulo de procuração tem a questão do Sensei, que eu não tenho isso no meu módulo de... Só estou atualizando o registro civil e o módulo de notas está parado no mesmo, hein? Tem que ver isso aí. Então, vamos ver, gente. Na segunda-feira você liga lá no suporte, tem que ter tudo isso. Validar DOI, Sensei, que eu nem sabia que isso existia, entendeu? Tem sim. Poxa vida. Fiquei Tem o interessada CEP, nisso aí. CESDI, RCTO, tudo isso tem lá. CEP, Pois é, Receita. não tenho nada disso. Então, mas a minha pergunta era sobre o CIRC ainda, porque eu lembro que houve um problema aí que a FEM não aceitou que a gente enviasse essas comunicações e averbações, e a gente fez uma alteração lá nas datas de envio, que até um certo período não seria enviado anotações e averbações. E eu não sabia que isso havia mudado, ou seja, continua lá o meu sistema proibindo esse envio. Então, eu tenho que alterar essa data a partir de quando? Eu nem sabia que havia alterado. Eu achei que nós ainda estávamos proibidos de enviar essas anotações e averbações para o CIRC. Isso é um assunto polêmico, né? Porque teve um provimento do CNJ, né? Acho que o Danilo pode falar melhor sobre isso, ele deve estar mais instruído sobre o assunto, sobre essa questão do envio ou não das averbações, né? Isso. Até onde eu sei, existe uma decisão do CNJ que ela indica que a gente não deve mandar essas informações, né? Exato. Mas também eu não sei se ainda está valendo, como é que está. Eu realmente não tenho acompanhado isso. Na última apresentação que teve do CIRC, aquela live que foi feita, eles falaram que tinha que enviar sim. Inclusive, um dos nossos clientes, que é de BH, de Belo Horizonte, ele mandou essa decisão do CNJ e aí ficou nessa aí. Então, acho que está meio que... Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, a Ademaria, ela, nesses casos, a gente não diz, envia, não envia, porque não cabe a gente dizer isso. Então, vocês precisariam realmente pegar essa informação com o CNJ direitinho. Como é que fica isso? O CNJ diz uma coisa e o CIRC diz outra, então é importante verificar como é que ficou isso. O pessoal do CIRC acham que nós somos funcionários dele, né? Deveria nos pagar um salário, porque acha que a gente tem que trabalhar só para eles. Então, é meio complicado. Aí, eu sei que no meu sistema está uma proibição de envio de averbações e anotações. E, honestamente, depois dessa LGPD, a minha vontade é que permaneça assim. Quanto menos dados eu vou querer validar esse SENSEC, tudo, porque eu não tenho nada disso no meu sistema de notas. Você liga no suporte que eles vão deixar ele tinindo, bem legalzinho para você. Com certeza. Liga na segunda já que a gente te ajuda, tá bom? Bom, sim, vocês me ajudam o tempo inteiro, né, Jonathan? Eu apoio muito. Estamos lá para isso. Obrigado, tá bom, Rosiane. pessoal, muito obrigada por tudo, valeu, foi maravilhoso. Se puder avaliar aqui, já avalio, foi magnífico. Tá, eu mandei um link no chat, se você dá uma olhadinha, tem um link lá.
Vou avaliar também, mas eu não soube da primeira, viu? Se eu soubesse, teria assistido sim. Mesmo aqui tomando minha cerveja, porque é sexta-feira, mas eu Sexta-feira não tem problema, né, Rosiane? sei para Mas vocês. tá lá no Obrigada mesmo. YouTube, gente. Tem como vocês Tá assistirem bom. lá, tá bom? Tá tudo Ok, gravado. ótimo, certeza, então. Tá bom, beijo, fiquem com Deus. Vai com ele. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta a Luana agora. Luana, boa noite. Era só boa noite, tudo bom, gente? Tudo bem? É só Boa para até noite. complementar a solicitação dos colegas, a Cleide até já falou que já foi feita tantas Eu vou avaliar solicitações que logo vocês aqui já para estão ver. mesmo pensando no botãozinho lá na aba do registro, né, de validação do CIRC. Se seria possível trazer, quando a gente clica lá, validação, se faltar algum campo que não seja obrigatório e que caiba a justificativa, a gente já justificar logo. Porque você já fez, já validou, já deu ali que está faltando, por exemplo, CPF do responsável. Às vezes, o pai não tem CPF, ou a mãe não tem CPF, ou não levou o CPF, a gente não tem acesso ao sistema para puxar esse CPF no momento, a gente já justificaria ali mesmo a informação, porque não precisaria ir lá na aba do CIRC, entrar na justificativa para fazer. Entendi. Entendi. Pouparia já um tempo, porque se ali já está a informação que está faltando, eu já sei que eu vou ter que ir lá na justificativa e fazer. Então, seria mais simples dali já justificar o que tiver que justificar, porque tem dados realmente que a gente pode não ter e cabe a justificativa. Uhum. Legal, boa ideia. Essa, complementando aí as sugestões, né, já que já está na pauta. E a outra era que eu tinha mandado, você até falou que já recebeu por e-mail, eu tinha mandado aqui no chat o e-mail que a gente recebeu do CIRC, para vocês terem ciência. Legal. Muito pouca coisa, pelo que eu li, passei o olho rápido, se refere ao sistema. Muita coisa é o sistema deles, Deles, dando né? inovações, de modos da gente pesquisar e tudo mais. Uhum. Tá, a gente vai ler com cuidado na segunda, eu já encaminhei para a equipe de desenvolvimento, né? Mas eu dei uma lida por cima também e vi que muita coisa do sistema deles também, né? E assusta a gente, né? Um negócio desse tamanho, com tanta Verdade. mudança para dia 30, Mas a gente Sempre fica assusta. desesperado, né? Obrigado, Luana, pelo documento Nada, e pela sugestão. imagina. Nada, boa noite. Boa noite. Alguém quer mais falar alguma coisa? Tem alguma sugestão? Ana, quer falar, Ana? Ana tá quietinha. Verdade. É que ela tá trabalhando ainda. Ah, verdade, tá fazendo um adicional hoje. Mesmo assim, gente, se alguém se lembrar de alguma coisa, talvez não veio na cabeça agora, segunda a sexta estamos aí para ouvir vocês. Sim, sim. Não precisa também ser só do assunto cirque, não, viu, gente? É, Assunto de Maria. pode falar aí. Agora já acabou o assunto circo. Acabou o assunto sério, eu vou perguntar então. Estamos na resenha. Eu queria ser educado, que nem a Luana e a Rosiane, de levantar a mãozinha, mas eu não sei como é. Aí eu fico pulando aqui. Alguém poderia me ensinar como é que levanta a mãozinha aqui? Opa, ali embaixo tem reações. Vê se você acha uma carinha feliz ali embaixo, já Danilo. vi. Aí tem Pronto, levantar a mão, ó. Achou aí? pronto, agora tá certo. Agora eu encontrei. Eu pensei que era do emote, já ia botar dois bichinhos da cerveja assim. É. Olha aí. Estão vendo? Ah, agora sim. Agora Agora pode. Tá chique agora. Agora pode falar, Danilo. Não, era só isso. Eu só queria Ah, aprender. era só isso. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para vocês. Vocês, qual de cartório de vocês aqui que começa a trabalhar 8 horas? Rosicléia. Os meus são todos. Tudo 8 horas? Fortaleza toda Fortaleza. Entendi. Eu acho que muita cidade grande do interior aqui também. Alagoas também, de 8 às 12. Às 8 horas. E depois eu vocês também ficam até que horas? às 8. Eu acho De 2 que às 5. De 8 às 12, de 2 às 5. Entendi. E capital de 8 às 17. A Luana com a mão aqui em levantada. Chão Grande eu também fico de 8 às 17 e pelo que eu sei, muitos colegas aqui no interior de Pernambuco também começam 8 horas da manhã, porque principalmente
quem trabalha com local de área rural, o pessoal tem horário para descer com a carona do transporte, tem horário para voltar. Geralmente desce entre 7 e 7h30, volta entre meio-dia e meio. E como que vocês estão se virando na pandemia aí para o cartório não ficar lotado? O que vocês fazem? Deixa o povo lá fora? Ninguém falou nada, então não estão se virando. Então. Aqui a gente estou controlando a quantidade de pessoas dentro do cartório, né? Porque o cartório é pequeno, então também não dá para entrar muita gente. Então, praticamente entra quem está sendo atendido e os restantes estão esperando do lado de fora. Como o cartório funciona numa galeria, coberta e tudo, a gente consegue ter até as cadeiras do lado de fora no corredor da galeria, as pessoas ficam ali sentadas aguardando e vai entrando conforme vai vagando para, de fato, ser atendido. Estou falando isso porque a Demaria está lançando um produto aí para o próprio cliente agendar horário para ir no cartório, sabe? Já preencheu os dados antes, vocês vão ser informados disso. É um serviço que a gente até disponibilizou na pandemia para alguns clientes aí, mas a gente vai ter uma live só para explicar sobre isso, porque vai ajudar muito vocês. Vocês colocam no site de vocês, o cliente já agenda qual hora que ele vai ao cartório, ele já preenche os dados antes, entendeu? Vai se facilitar muito a vida de vocês. Então, em breve, a gente vai estar divulgando isso e fazendo uma demonstração, tá? Tanto para a parte de registro civil, firmas, né? Fazer um negócio bem legal aí para vocês, tá bom? Cleide, eu até conversei foi com o Eduardo essa semana passada, né, Eduardo, sobre isso. O grande problema, não sei os colegas de interior, mas, por exemplo, aqui em Xangrande, as pessoas mal têm acesso ao computador. No sítio não pega internet. Não tem computador, muitas vezes tem só um celular e que funciona só num determinado ponto do sítio. Então, muitas vezes, quando eles precisam de qualquer coisa, eles vão num cyber, pagam o cyber para poder usar o site, usar tudo. Então, para a gente aqui fica complicado, porque como é que eu vou fazer um pré-agendamento que o usuário não sabe mexer, vai ter que pagar para fazer esse pré-agendamento, se ele vai no cartório e tecnicamente eu sou obrigada a fazer todo o preenchimento gratuito. Então, aqui no interior, a gente tem esse pequeno problema da falta de acesso, de fato, à internet, muita gente analfabeta, então a gente tem essa demanda maior nesse sentido, entendeu? Infelizmente, no nosso país, nós temos muito disso, né? Infelizmente, né? A gente está sendo privilegiado de onde a gente mora, né? O acesso que a gente tem, né? A gente fica pensando também, com relação a essas masterclass que a gente faz, que muita gente não consegue ter acesso, né? Que a internet é ruim, a gente tem noção de tudo isso, né? Mas a gente está tentando, da melhor forma possível, chegar mais perto de vocês e trazer mais informação, né? E eu tenho percebido nas ligações que eu faço para os cartórios, assim, a dificuldade de vocês pararem o serviço de vocês para atender ao telefone, né? Pela quantidade de serviços. Então, a gente tem estudado como que vocês trabalham, quais são as dificuldades de vocês, tá? Então, é importante que você fale, que nem você falou agora, Luana, qual é a realidade do lugar que você trabalha, né? Para a gente aprender a atender vocês da melhor forma possível, né? E dar condições de vocês trabalharem da melhor forma possível, tá? A gente quer saber de qual é a realidade de vocês, tá? Verdade. Essa pandemia tem sido um grande aprendizado para todo mundo. Para a Demaria, a gente revolucionou como a gente atende hoje. Todo mundo em home office. Tô aqui na minha casa. Eu também estou na minha atender casa. vocês. Eu também. Todo mundo em casa. Durante a pandemia, a gente fez viagem com toda a segurança. Por exemplo, eu fui para Rio de Janeiro, fui para o interior de São Paulo. Os cartórios, cada um da sua forma conseguiu se organizar. Então, todo mundo passou por um processo de aprendizado gigantesco durante essa pandemia. Se acontecer de novo, espero que não, mas a gente está muito mais preparado
para uma situação dessa futura? Todos nós, como empresa, e vocês como os clientes. No caso da Demaria, nós já tínhamos alguns funcionários que já tinham passado por alguma experiência de trabalhar em casa, né? Então, nós temos um desenvolvedor que ele mora em outra cidade, né? E ele sempre trabalhou de home office com a gente. Ele trabalha em Minas Gerais, né? E nós trabalha com a gente, né? Então, a tecnologia nos favoreceu. Então, quando chegou a pandemia, todo mundo amanhã tem que trabalhar de casa. Nós tivemos algumas dificuldades, né? Pessoal que não tinha mesa adequada, cadeira adequada, mas a gente foi ajustando, né? Internet que era ruim, né? Então, o Brasil todo, o mundo todo teve que se adaptar, né? E ainda bem que a gente conseguiu, né, estar atendendo vocês, mesmo na pandemia, todo mundo conseguindo atender os telefones, né? Então, eu agradeço a compreensão de vocês, a confiança que vocês têm na Demaria. E aí a gente contratou mais gente durante a pandemia, né? Acho que a Demaria cresceu muito, né? Cada funcionário. O Jonatas, para quem não sabe, ele é responsável pela academia da Demaria. É ele que treina os funcionários para estarem mais cientes de tudo que muda no programa, né? Então, a gente tem pessoas muito capazes na Demaria, que desenvolvem um trabalho muito sério, né? Um pessoal apaixonado pelo que faz, né? Então, a gente está nesse processo de melhoria contínua, né? Então, a gente está pegando as pessoas que têm no seu interior aquela habilidade, que nasceu com aquilo, para fazer aquilo, né? Então, não ficar, a gente foi alocando pessoas, mudando de lugares, né? Então, é muito legal. Por exemplo, o Eduardo, ele viaja, ele vai nos cartórios implantar, né? Ele tem esse jeitão todo alegre, né? Então, isso que é legal. A gente tem uma equipe grande, né? Uns 50 funcionários, pelo menos, e somos todos treinando, estudando, né? Um departamento de implantações que eu estava recentemente, a gente estudou um livro junto sobre inteligência emocional, para aprender a lidar com as emoções, para tratar, para a gente ver, olha lá, ó, tá vendo? Esse livro é excelente, a gente fez um trabalho assim, acho que de uns 4 meses lendo esse livro juntos. Recomendadíssimo, gente. E realmente a equipe cresceu muito com isso, né? Então, para que vocês saibam que a gente não só investe em estudar informática, a gente investe em estudar pessoas, relacionamentos, forma de atendimento. Então, é isso que é a Demaria, é uma equipe que tem esse desejo, essa visão, né? De lidar com pessoas da melhor maneira possível, com comprometimento, com alegria, né, com espírito de equipe, né? Então, eu espero que vocês sintam um pouquinho disso na forma como a gente trata vocês, né? E se a gente de alguma forma falha, aceitamos, somos humanos, mas queremos ouvir de vocês onde estamos falhando para que a gente melhore. Tá bom, gente? Alguém mais quer falar? O Cássio estava de férias, mas ele quis tanto participar da live que ele veio e saiu, mas ele falou, não, eu estou de férias, mas eu quero. Então, é um pessoal apaixonado por trabalhar com vocês, tá bom, gente? Eu quero que vocês percebam isso e sintam-se que vocês são muito especiais para a gente quer tratar vocês como vocês merecem, como pessoas muito importantes, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Silvio quer falar. Pronto, Silvio, pode abrir. Agora sim. Boa noite, viu? Eu só queria agradecer e parabenizar cada um de vocês que fazem parte do Demaria, né? Não é de agora, há muito tempo que eu já o conheço. Não assim, eu conheço o Aguinaldo, né? Porque em todos os encontros que a gente participa, que a gente participava, né? Que agora, diante dessa pandemia, né? Ficou mais com essa dificuldade toda, né? Mas, assim, e agradecer a explicação que vocês fazem quando a gente faz a solicitação lá pelo suporte técnico, né? E vocês tratam bastante com carinho. Parece que vocês estão ao vivo, né? Conversando, dialogando, né? Conosco. O Jonathan, eu já trabalhei com ele, assim, em algumas demandas do cartório, né?
E, assim, só agradecer mesmo. Né? Obrigado, E Silvio. o que vocês utilizam muito é a empatia, né? Que a gente sempre tem que trabalhar nessa questão, né? É se doar, né? Porque o outro que está, na hora que a gente entra em contato com você, é porque está realmente no sufoco, e a gente às vezes entra em desespero quando algo acontece, e graças a Deus vocês têm desempenhado um papel importantíssimo, né? Então, só agradecer, né? E que o trabalho de vocês possam cada vez mais serem propagados e bastante esclarecimento para todos nós, os registradores. Muito obrigado, Silvio. Obrigada, viu? Muito obrigada. Que reconhecimento bonito, hein? Mas isso aí é reflexo dessa preocupação de vocês, como a Cleide disse, não só de se preocupar com a tecnologia, né? Mas se preocupar com as pessoas, né? E eu concluo aqui dizendo que nós começamos falando aí da pandemia, né? Como foi desafiador, né? E eu tenho a percepção que a gente tem que tirar coisas boas de tudo que acontece, seja das coisas boas, seja das coisas ruins e das coisas boas. E a gente, para viver, para conseguir enfrentar isso que nós estamos vivenciando, que é tão difícil, tá? A gente tem que ver que com essa pandemia ela permitiu a gente estar mais próximo dos nossos, das pessoas mais queridas, dos amigos mesmo que distantes, mas com um diálogo maior. Quantos pais nasceram, quantos pais tiveram seus filhos que se tivesse nessa confusão do trabalho não poderiam curtir seus filhos pequenininhos, né? Quantas famílias não se uniram mais porque estiveram mais juntas, conversaram mais? Quantas pessoas puderam orar mais, né? Às vezes, no momento da dificuldade, a gente busca Deus, né? Então, essas são as percepções que eu tenho, que tudo que acontece na nossa vida, nós temos que agradecer e ver o lado bom das coisas. Certo? Então, com isso eu me despeço, um abraço no coração de todo mundo, Deus abençoe a todos, e o que vocês precisarem aqui de Fortaleza, nós estamos à disposição. Tá Obrigada, Danilo. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, uma boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite. É isso, gente? Que deu, né, gente? Deu, né? Deixa eu pensar. O Luiz Walter. Luiz, quer falar? Quer falar um pouquinho? Não. Só agradecer a vocês por tudo que vocês sempre fazem comigo. Eu sempre perturbando vocês me atendem no maior carinho do mundo. Para mim é uma satisfação imensa. Que isso, pode contar com a gente. Estar contigo. Estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Walter. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, uma boa noite. Eu também, boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Até a próxima, Masterclass. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, 30 de setembro. Tchau. Boa noite. Boa noite, Ademir. Tchau.